Muito bom dia, estamos chegando, hoje é dia 12 de janeiro de 2026, o Pingado, seu café com notícias, está no ar. Aqui a notícia chega filtrada, direta, sem excessos, para quem quer entender o que realmente importa e começar o dia informado mesmo com pouco tempo. É você por dentro de tudo. Vamos aos destaques desta segundona. A violência extrema avança em Timon e deixa a população em alerta. O aumento no número de assassinatos tem relação com o conflito entre facções criminosas que disputam territórios. Quando o diagnóstico fecha portas, escolas recusam matrícula de crianças autistas. Show da banda El Chan em prévia de carnaval em Teresina vira incógnita. A produtora nega a apresentação e o governo do estado diz que vai ter. Após 10 dias de tentar assassinar a ex, Bruno Lima foi preso ao se apresentar à delegacia. Segundo a polícia, no dia 1º, ele invadiu a casa da ex e a agrediu. A vítima, Meire Nunes, é secretária de saúde do município de Francisco Aires. Para ela, a justiça demorou, mas está começando a ser feita. Férias escolares, bioparque zoobotânico vira opção de lazer para as crianças em janeiro. E Festival de Inverno de Pedro II entra para a história e se torna patrimônio cultural imaterial do Piauí. O Pingado, seu café com notícias desta segundona começa agora. O oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Only Acabamentos. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Olha, gente, a cidade de Timon, no Maranhão, vive um cenário alarmante de violência. Uma escalada de assaltos e assassinatos tem provocado medo e insegurança na população do município, que faz divisa com a capital do Piauí. O aumento dos crimes, especialmente dos homicídios, tem transformado a rotina dos moradores. Acendeu um alerta entre autoridades e especialistas em segurança pública. Na última semana, a situação ganhou contornos ainda mais graves. Em um intervalo de apenas 24 horas, o número de assassinatos assustou a população e reforçou a sensação de que a violência saiu do controle. Somente nos dias 8 e 9 de janeiro, 4 homicídios aconteceram em diferentes regiões da cidade, evidenciando a expansão do problema para além das áreas historicamente mais vulneráveis. De acordo com a polícia, pelo menos 2 desses casos envolveram vítimas que não tinham passagens pela justiça. Familiares afirmam que elas teriam sido mortas por engano em meio à atuação de facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas em Timon. A hipótese reforça o temor de que as pessoas sem qualquer envolvimento com o crime estejam cada vez mais expostas à violência. Segundo especialistas, a maior parte dos homicídios no município tem relação direta com o confronto entre facções. A disputa por territórios estratégicos para o tráfico de drogas tem intensificado os conflitos, tornando Timon um dos pontos mais sensíveis da região meio-norte no enfrentamento ao crime organizado. Outro fator que agrava o cenário é o envolvimento cada vez mais frequente de adolescentes nessas organizações criminosas. Jovens são aliciados para atuar em funções diversas dentro das facções, o que amplia o ciclo de violência e dificulta o trabalho das forças de segurança, além de gerar impactos sociais profundos e duradouros. Os dados oficiais de homicídios no ano passado ainda não foram divulgados, mas olhando para 2024, Timon registrou pelo menos 86 mortes. Para efeito de comparação, a capital vizinha, Teresina, contabilizou 259. Apesar do número absoluto maior, Teresina possui uma população cerca de 5 vezes superior à de Timon. O município maranhense é o 4º mais populoso do estado, com população de 182 mil pessoas, o que torna o índice de violência proporcionalmente mais preocupante. Para compreender melhor o cenário de violência em Timon, a equipe do Pingado Podcast conversou com o pesquisador e membro da rede de observatórios de segurança, Jordão Santana. Esses episódios de rompante de violência extrema, eles são típicos dos confrontos,
né, confrontos territoriais entre essas facções, né? Nos casos sobre Tribunal do Crime, né, os contextos mais amplos de investigação criminal, como, por exemplo, a Operação Cela 3, identificaram os núcleos organizados de crime violento e tráfico de drogas relacionados ao Bonde dos 40, que é a facção hegemônica no Maranhão, aí com a atuação ligada entre Timon e a região metropolitana de Teresina. Além disso, as operações policiais, principalmente federais, desde 2025, elas passaram a mobilizar as prisões ligadas a organizações criminosas, atuando tanto no Piauí quanto no Maranhão, né? E aí inclui Timon e Teresina, né? Reforçando a ideia de uma estrutura criminosa que ela é integrada entre os dois estados. O que é que ocorre, né? Ao passo em que em Timon a gente tem essa situação, por quê? Porque a gente tem aí umas disputas claramente acontecendo, né? Aqui no Piauí a gente tem outra situação, apesar de existir essa ligação entre as cidades, né? Os indicadores aí, né, de redução versus episódios agudos, eles acontecem aqui em Teresina também, né? O que ocorre? A gente está lidando com uma situação onde quem pauta esses dados não é a Secretaria de Segurança Pública, são os próprios grupos criminais. Como, né? Aonde quer que haja crime organizado, você vai ter aí essas disputas. O Pingado conversou com a secretária de Segurança Pública de Timon, que confirmou que os casos têm relação direta com a disputa com as facções criminosas, porém os órgãos de segurança têm unido forças para o combate ao avanço dessas organizações criminosas. O que tivemos foram ações, né, em razão do crime organizado, uma disputa aí que está sendo investigada pela Polícia Civil, sobre a natureza dela, entre pessoas que já foram detectadas são participantes de organização criminosa, mas eu gostaria de dizer que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Timon, muito embora ainda não tenha competência ou atribuição para trabalhar a segurança pública, conforme o artigo 144 da Constituição, mas vem dando total apoio às forças de segurança do município de Timon. O município de Timon tem recebido apoio do governo do estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando, estão atuando no território de Timon. A prova disso é que os dados de 2025 são significativamente mais reduzidos que os dados do ano de 2024. A Secretaria tem buscado também parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, em razão da localização do território do município de Timon, que faz fronteira com a capital do Piauí, e a gente sabe que, infelizmente, o crime não obedece fronteiras, né? E eles trabalham, e essa proximidade vem dificultando e tem dificultado muito no combate à criminalidade, mas a gente está unindo forças, está se comunicando, são operações conjuntas que estão sendo realizadas, apoios constantes, tá? Em nenhum momento a Secretaria está se fazendo inerte, nós estamos acompanhando o desenvolvimento de todas as ocorrências de segurança dentro de Timon. A tarefa de matricular crianças e adolescentes nas escolas pode ser mais difícil para algumas famílias, especialmente quando o estudante tem diagnóstico de autismo. Olha o que aconteceu, gente. Aqui no Piauí, pais têm relatado dificuldades para garantir vagas em escolas particulares para filhos com o transtorno do espectro autista, mesmo com a inclusão sendo garantida por lei. A inclusão de pessoas com autismo na educação é assegurada pela Lei Federal de 2012, que determina o direito à matrícula tanto na rede pública quanto na privada, sem qualquer tipo de discriminação.
No Piauí, uma lei estadual de 2025 reforçou esse direito ao estabelecer prioridade de matrícula para alunos com transtorno do espectro autista em escolas públicas próximas de casa. No entanto, quando o assunto são escolas particulares, a realidade enfrentada por muitas famílias ainda é resistência e exclusão. O Pingado recebeu relatos de pais que tentam desde dezembro matricular filhos adolescentes diagnosticados com autismo sem sucesso. Em alguns casos, estudantes que já estavam matriculados em escolas particulares tiveram a renovação negada após mudanças na gestão das instituições. Há relatos de que, ao procurar outras escolas, as famílias ouviram justificativas como a de que o aluno poderia atrapalhar o desenvolvimento de colegas que estariam focados nas provas do Enem, uma situação que evidencia preconceito e desinformação sobre o autismo. Diante dessas dificuldades, muitos pais não sabem como agir ou a quem recorrer. No entanto, a recusa de matrícula de crianças e adolescentes com TEA não é apenas uma questão ética, é ilegal. Para orientar as famílias sobre seus direitos e os caminhos possíveis, o Pingado conversou com a advogada Amanda Macedo, especialista na área em defesa de pessoas com deficiência. A legislação brasileira veda discriminação e impõe adaptações razoáveis para que o aluno aprenda e participe da rotina escolar. Na prática, isso significa que a escola não pode recusar matrícula, não pode selecionar o aluno, não pode impor obstáculos como entrevista eliminatória, nem pode dizer que não tem estrutura e por isso não vai aceitar. Segundo ponto, e muito importante, a escola não pode cobrar valor adicional por causa do TEA. Cobranças como taxa de acompanhante, taxa de adaptação, taxa de inclusão ou mensalidade maior porque o aluno precisa de suporte são condutas que, em regra, configuram discriminação e violam a lógica da educação inclusiva. O custo da adaptação faz parte do dever institucional de inclusão. Terceiro ponto, muitas famílias ouvem que só matricula se houver laudo ou que a escola vai avaliar para ver se aceita. Aqui precisamos separar. A escola pode pedir informações para organizar o apoio pedagógico, mas não pode condicionar a matrícula ao laudo, nem usar o diagnóstico como filtro. E, na permanência, também são abusivas práticas como reduzir a carga horária sem justificativa pedagógica consistente, ou exigir que a família contrate alguém por fora para acompanhar o aluno como condição de ficar na escola. Quarto, como fazer valer de forma prática esses direitos? Eu sempre sugiro um caminho bem objetivo. Peça tudo por escrito. Se houver recusa, peça negativa formal, por e-mail ou mensagem. Se a escola se negar a escrever, registre você, data, horário, nome de quem falou e conteúdo. Formalize requerimentos, matrícula, plano de apoio, adaptações e, se necessário, medidas de suporte. Quanto mais objetivo, melhor. Guarde documentos, ou seja, proposta, contrato, comunicados, prints, mensagens e, se houver, relatórios terapêuticos ou pedagógicos que indiquem necessidade de suporte. Procure a rede de proteção. Hoje temos o Ministério Público, a Defensoria, conselhos e órgãos administrativos da cidade, estado. Esses caminhos podem resolver sem ser necessária a judicialização. Se persistir, o judiciário pode agir com urgência, inclusive com liminar para garantir a matrícula, permanência e condições mínimas de inclusão. Segundo a advogada, negar matrícula a alunos com autismo configura discriminação e pode gerar responsabilização para a instituição de ensino, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Casos como esse mostram que, apesar dos avanços na legislação, a inclusão ainda enfrenta barreiras e que, para muitas famílias, a luta pelo direito básico à educação continua. Afinal, terá ou não terá o show da banda baiana El Chan em Teresina? O anúncio do show do grupo do El Chan nas prévias do Carnaval de Teresina acabou virando uma polêmica, né? Foi divulgado pela Secult, a Secretaria de Estado da Cultura do Piauí, a apresentação. Ela passou a ser questionada nos últimos dias após a própria produtora da banda negar qualquer confirmação de shows
em Teresina. De acordo com a produtora responsável, não existe um contrato assinado nem autorização para a divulgação de apresentação do El Chan em Teresina na data que havia sido anunciada pelo governo do estado. A informação caiu como um balde de água fria nos foliões, já que o nome da banda foi usado como uma das principais atrações da programação carnavalesca. Para reforçar a negativa, a produtora informou ainda que o grupo já tem compromisso fechado no mesmo dia em Timon, no Maranhão, o que inviabilizaria a apresentação em Teresina no dia inicialmente divulgado. Mesmo após manifestação oficial da equipe do El Chan, a Secult sinalizou a alteração da data do show, tentando manter a atração na programação das prévias. No entanto, até o momento, não houve confirmação por parte da banda ou da produtora de que essa mudança tenha sido acertada. Com isso, a situação permanece assim, meio indefinida. De um lado, o anúncio oficial do poder público, do outro, a negativa clara da produtora do grupo. Enquanto não há um posicionamento definitivo que comprove a realização do show, a presença do El Chan nas prévias do Carnaval de Teresina segue como uma incógnita. O público, por enquanto, aguarda uma definição oficial para saber se o tradicional Segura o Tchan vai, de fato, embalar os foliões ou não. Estão dizendo por aí que domingo ela não vai. A 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce ainda mais com a chegada da 45 Pizza, trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade na Morada do Sol já está de portas abertas, um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Pingado, com Felipe Pereira. A Only Acabamentos está em transformação. A essência permanece, o cuidado continua, mas a forma de pensar ambientes amadurece. Vem aí uma nova fase, com mais qualidade, experiência, personalização. Projetos com um olhar autoral, escolhas mais precisas, acabamentos pensados como parte do conceito, não como um detalhe. Uma Only mais contemporânea, mais sensível ao projeto, mais individualizada. Em breve, uma nova marca, mesma essência, um novo momento. Only Acabamentos, Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga, pertinho do Ibama. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. E foi preso Bruno Lima, suspeito de agredir e tentar matar a ex-namorada Meire Nunes, que é secretária de saúde do município de Francisco Aires, no sul do Piauí. O caso de agressão aconteceu no dia 1º de janeiro, quando a vítima estava em casa e foi surpreendida com a invasão do local pelo ex. Ele quebrou vidraças, entrou na casa e agrediu a mulher com socos e chutes. A violência só teria terminado porque ele acabou se cortando ao quebrar as vidraças e perdeu muito sangue. No dia, ele rompeu uma artéria e procurou atendimento médico em Floriano. Ele passou por cirurgia e permaneceu internado até receber alta no fim dessa última semana. Ao sair, ele chegou a ir à delegacia para prestar depoimento, mas não foi preso. No dia seguinte, a juíza de Floriano determinou a prisão dele. Para a vítima, Meire Nunes, toda essa situação ainda lhe causa medo, já que o suspeito poderia ter sido preso em flagrante, mas não foi. Porém, entende que é preciso seguir firme e cada etapa de sua denúncia para que a justiça seja feita. Vamos dar uma aliviada? Olha, gente, durante as férias, muitos pais buscam opções de lazer, brincadeiras e passeios para ocupar o tempo das crianças. Em Teresina, as alternativas ainda são poucas, mas uma delas ganha destaque neste mês de janeiro. O Bioparque Zoobotânico. O espaço tem programação infantil especial ao longo do mês, com atividades voltadas para toda a família. Nos fins de semana, o público encontra apresentações de palhaços, oficinas de pintura, atrações circenses e personagens infantis, sempre a partir das 9 da manhã. Além da programação de férias, o Bioparque segue como opção de contato com a natureza. É possível visitar os animais, caminhar pelas trilhas ecológicas e aproveitar áreas para piquenique e atividades ao ar livre.
O parque também tem trenzinho, pedalinho, caiaque, parque de trampolins, fazendinha e aluguel de bicicletas, ampliando as opções de diversão para crianças e adultos. Atenção, gente, a visitação acontece de terça a domingo, portanto hoje não fica aberto, mas você já se programa para esses próximos dias. A visita aos animais vai até às 5 da tarde. O bioparque permanece aberto até às 11 da noite, quando o espaço funciona apenas para lazer e circulação. Vamos agora com uma dica da Clínica Gastros. Quando se trata da sua saúde, confiança é tudo e confiança se constrói com o tempo. A Clínica Gastros celebra 20 anos de história e conquista a ONU 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. E o Festival de Inverno de Pedro II foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Piauí por lei sancionada pelo governador Rafael Fonteles, consolidando de vez o evento como um dos maiores símbolos culturais do estado. Presente no calendário cultural piauiense, o festival reúne música, arte, cultura popular e identidade. Pelo palco, já passaram artistas piauienses, grandes nomes da música nacional, transformando Pedro II em um destino certo durante o período do evento. O impacto vai muito além dos shows. O festival mudou o turismo da cidade, aqueceu a economia e projetou o Pedro II para o Brasil. Tudo isso embalado pelo famoso friozinho da serra. Assim, mais amena, né, a temperatura. Virou uma marca e um charme da festa. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. É isso, gente. Esse é o nosso Pingado de segunda-feira. Se você gosta de ficar bem informado, compartilhe e siga o nosso perfil. Aqui a notícia é rápida e importante. E pode se preparar, amanhã tem mais Pingado fresquinho para você. Um abraço e até lá! Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.